Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Eliseu Rodrigues, seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo depois que alcançamos 1 milhão de inscritos e eu quero agradecer a cada um de vocês por ter me concedido esse privilégio de ter você, sua família, independente de sua idade, como um dos inscritos neste canal que foi criado para edificação de muitas vidas e, claro, para a glória de Deus e também uma bênção. Esse canal é uma bênção para a minha vida. E o primeiro vídeo, pós alcançarmos 1 milhão, é um react. Eu vou reagir a um debate entre o professor Átila Ribeiro, professor Ferreirinha, mediado pelo pastor Jamierson, ok? Numa pregação, eu citei a tristeza no tribunal pelos crentes que deixaram de fazer o que deveriam fazer pelas oportunidades desperdiçadas, crentes preguiçosos, presunçosos, crentes que entristeceram Cristo com suas obras de inutilidade. Crentes cometeram, sim, falhas em sua obra, em seu compromisso para com a igreja, para com o próximo, para com o reino de Deus. E parece, fizeram uma polêmica com esse corte da minha pregação, ficou parecendo que eu inventei alguma coisa. Algumas pessoas até comentam aqui no debate, no programa do pastor Juliano Fraga, todo pregador erra, Eliseu deu um deslize, mas é muito soberbo, alguma coisa assim, não quer voltar atrás. A questão é que é uma mensagem do campo escatológico e é complicado você ser dogmático no campo escatológico sem depender de sistematização de textos, ok? No campo da escatologia, sentimos falta, isso é óbvio, tanto para o pós quanto para o pré e outras doutrinas escatológicas, sentimos falta de um texto com um termo claro e objetivo a respeito daquilo que a gente crê e ensina. São resultados de estudos de textos sistemáticos e através da teologia sistemática ou da sistematização de textos e, claro, da exegese bíblica, a gente chega numa conclusão favorável para se fazer alguma afirmação. Então vamos ao debate. Eu vou reagindo aqui aos poucos, o que eu concordo, o que eu discordo, e eu tenho certeza que vai servir de edificação para a sua vida. Mestre, desde os 15 anos de idade que eu sirvo a Cristo e comecei a pastorear aos 19 anos. E em pastoreando lá no Nordeste, na Paraíba, um distritozinho de Bandarra, que é o distrito de São João do Peixe, eu fui abordado, por sinal, por uma heresia que eu não sei se posso nominar aqui, é uma heresia que tem um certo repouso, e o camarada era muito bom em grego e hebraico e me apresentava muitas coisas e eu não tinha como combater aquilo. Eu consegui tirar a heresia dos membros, mas eu fiquei sentindo-me como que um incompleto na área do conhecimento. Aí migrei para São Bernardo do Campo, São Paulo, e lá estudei no IBEM. Vimos aqui o histórico da formação teológica e pastoral do pastor Ferreirinha, que discorda da minha posição, da possibilidade da tristeza no tribunal de Cristo. Vimos aqui também que sua formação teológica se inicia a partir de um desejo apologético. Ele viu uma heresia, para ser chamada de heresia, deve ter sido algo que confrontou a divindade ou humanidade de Cristo, a supremacia das Escrituras Sagradas, a Santíssima Trindade, existência do céu ou do inferno. E isso gerou nele o desejo de estudar as Escrituras. Um bom motivo para se estudar a palavra de Deus. Alguns estudam por curiosidade, outro para possuir algum tipo de informação, mas o pastor Ferreirinha, como muitos, passou a estudar as Escrituras com mais profundidade por um propósito apologético, ou seja, defesa da fé. Agora veremos a apresentação da formação teológica e ministerial do pastor Átila Ribeiro, que defende a tristeza no tribunal de Cristo. Caixa, pela quarta vez, já tivemos aqui por 3 vezes um debate, 2 entrevistas
estivemos debatendo aqui sobre escatologia pela primeira vez, e depois ministramos aqui algumas entrevistas sobre a escatologia bíblica na visão pré-tribulacionista, explicamos alguns textos de forma bem exegética e etc. E é um prazer retornar aqui, esse tema que está repercutindo nas redes sociais. Eu quero agradecer aos meus amigos também que defendem aquilo que eu vou defender aqui hoje. Penso ser uma verdade muito clara à luz da Bíblia. Lógico que meu interlocutor vai discordar, mas é por isso que estamos debatendo aqui. Eu acho muito interessante esse tema porque despertou a muitos, pastor Jamerson. Sim, é verdade. Eu falo isso com certa alegria e com certa tristeza. Certa tristeza por quê? Porque eu vi muitas pessoas que se julgavam escatólogos, que se surpreenderam quando nós falamos sobre o assunto da tristeza, entre aspas, no tribunal de Cristo. Pastor Átila está falando algo que também me comoveu. Essa minha pregação no Congresso do Armadecre gerou esse despertamento pelo estudo no tribunal de Cristo. Muitos crentes passaram a se interessar por esse momento, né? Porque só se cantava ou se pregava, na maioria das igrejas, ou nos debates teológicos, pré e pós. Jesus vem e a gente vai, e o corpo ressuscita e vai para a glória, vai para o céu e acabou. Quanto tempo? 7 anos lá de paz, bodas do cordeiro, 7 anos aqui, 3 anos e meio paz, 3 anos e meio depois de grande tribulação, tal, só isso. E agora as pessoas começaram a focar no tribunal de Cristo. Se você for olhar no YouTube, tem pregação minha de 10, 12 anos atrás, eu pregando sobre o tribunal de Cristo e outros pregadores também pregando sobre o tribunal de Cristo. E agora o pastor Átila vai falar também sobre o seu incômodo a respeito desse tema. Então ele teve 2 sentimentos, alegria e tristeza. Alegria porque eu passei a falar sobre o tribunal de Cristo e as pessoas também passaram a se dedicar, a estudar, a pesquisar. Pastor Átila também começou a falar nas suas redes sociais e as pessoas começaram também a questioná-lo, interessados pela doutrina do Bema, do tribunal de Cristo. Mas agora, algo que o incomodou também me incomodou, vou deixar ele falar. E essa doutrina que vamos defender aqui, com bastante veemência e respeito, obviamente, Claro. Foi acusada de heresia, dentre outros adjetivos pejorativos, e nós vamos mostrar aqui que muitos mestres, muitos homens de Deus, obviamente defendiam isso, que não é algo novo, não é teologia, não é doutrina de menino, etc. Então é uma alegria poder estar aqui fazendo essa defesa e com um interlocutor que é também um grande... Isso mesmo, pessoas reconhecidamente escatólogos chegaram a afirmar que o que eu falei era uma coisa de menino, teologia de soberbo. Eliseu quer mudar a Bíblia, o Átila e o Rangel precisam se humilhar, ninguém nunca falou uma baboseira dessa, nenhum teólogo ortodoxo concordaria com tal falácia. É entristecedor. Eu vou provar para vocês aqui que a minha fonte de estudo quanto a deles são teólogos pentecostais, pós- e pré-tribulacionistas, biblistas, que afirmaram sobre tristeza no tribunal de Cristo. A pergunta é, que tipo de livro esses escatólogos estavam lendo? Pastor Jamieson agora vai apresentar o contexto do debate. Ele vai usar um texto, não foi o texto que eu usei como base para falar o que eu disse na minha pregação. Escatologia é feita com uma sistematização de textos. E o texto que ele vai usar é profundamente válido. Eu usei esse texto no debate com o pastor Abílio Santana. Esse é um dos textos muito importantes que deve ser usado para a análise sobre a possibilidade do pesar da tristeza no tribunal de Cristo. Até porque os outros comentaristas que afirmam tristeza no tribunal de Cristo se valem desse texto para fazer tal afirmação, como também o pastor Átila vai se valer desse texto. Bem, o contexto desse debate foi uma pregação de um dos mais renomados pregadores do Brasil, o pastor Eliseu Rodrigues, e que na pregação ele menciona que haverá tristeza no tribunal de Cristo, no céu, em vista da perda de galardões para aqueles que não edificarem com ouro, prata e pedras preciosas.
2 pontos. Quando eu digo tristeza no tribunal de Cristo e céu, eu estou falando sobre dimensão celestial e não no céu da morada eterna, novo céu e nova terra, Apocalipse 21. Ele também cita a tristeza pela perda do galardão. Não é tão simplista assim. Não é pelo fato da perda, mas o que motivou ou o que motiva Cristo a remover o galardão de alguns obreiros, de alguns crentes. E com certeza a motivação é a tristeza causada em Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, em que Paulo diz que todos estamos construindo esse edifício espiritual, que é a nossa vida cristã, e aqueles que constroem as suas obras em materiais perecíveis ao fogo, como madeira, palha e feno, eles perderão as suas obras, eles terão as suas obras destruídas. Eu acredito que quando ele diz perderão suas obras, ele está falando do resultado da análise das obras. 1 Coríntios capítulo 3. A perca das obras perdidas aqui, refletem a perda do galardão, porque a Bíblia diz que 1 Coríntios capítulo 3, eu vou abrir aqui no meu celular, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 11, diz que o fundamento é Cristo, e ele fala sobre o tipo de material que você pode escolher para construir sua vida e seu ministério no versículo 12. 13 diz que a obra de cada um se manifestará, o dia vai declarar, pelo fogo, que é símbolo de juízo, será descoberta. Pelo fogo será descoberta. Muitas inutilidades e superficialidades em nossas obras que são encobertas aos olhos dos homens, naquele dia será revelado. O fogo provará, evidenciará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou permanecer nessa parte do juízo, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá perda, sofrerá o detrimento. Este quem? O obreiro. Mas ele será salvo. Todavia, como que passando pelo fogo, ou seja, alguém que escapou do fogo. Alguém que escapa do fogo, saiu numa emergência, numa urgência, quase morre, quase se perde, quase não chega, mas chegou e não vai ter um galardão conforme esperado. Esse é o tipo de pesar. No momento da análise, você verá que suas obras entristeceram o seu Salvador. Você não pode se alegrar com aquilo que entristeceu Jesus. O pré-tribulacionismo defende que haverá tristeza no tribunal de Cristo. Eu estarei apresentando que a maioria esmagadora do pré-tribulacionismo defende que não haverá tristeza no tribunal de Cristo. O pastor Ferreirinha diz que a maioria esmagadora de pré-tribulacionistas defendem que não haverá tristeza no tribunal de Cristo. Essa eu quero ver. E o terceiro ponto é que o detrimento apresentado no texto em foco, no texto em 1 Coríntios capítulo 3, não é um detrimento voltado para toda a igreja, para a igreja coletiva, mas apenas para um grupo pertencente à igreja. Portanto, a igreja... Boa análise. Eu nunca disse que haverá tristeza no tribunal de Cristo para toda a igreja, mas para grupos de crentes que fazem parte da igreja, pessoas que fazem parte da igreja, obreiros ou não. Com certeza, ele tem uma visão majoritariamente defendem que 1 Coríntios 3 se restringe a pastores, mas pastores fazem parte da igreja, senão nem pastores na igreja eles poderiam ser. Paulo disse aos Efésios no capítulo 4 que são homens dados à igreja como dons, como presentes de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, Paulo diz que o dom de pastor é num contexto de igreja. Esse dom está na igreja, foi dado à igreja. Então são homens que na igreja recebem esse dom e são dados à igreja como dons presentes de Deus. Não é toda a igreja que enfrentará a tristeza, pois nem todos os crentes continuam com suas obras superficiais.
Aqueles que não se arrependem de suas obras superficiais e não as substituem por obras profundas, sentirão sim mais pesares do que os outros. A igreja coletiva já pode ficar tranquila que não será toda a igreja julgada ali, mas apenas um grupo específico de pessoas pertencentes à igreja, que eu estarei explicando isso. Complicado. Eu quero ouvir mais. Mas ele diz que não será toda a igreja julgada ali, no tribunal, mas apenas um grupo específico. Isso é totalmente diferente do que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Romanos, capítulo 14, versículo 10, Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 25. Leiamos, por favor. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Imagine as obras praticadas pelo seu corpo sendo expostas no tribunal de Cristo e você, aleluia, oh glória, yes. Vamos, Romanos capítulo 14, versículo 10. Porque julga seu irmão, porque despreza seu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Não tem um grupo específico sendo julgado ali, analisado. Todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Versículo 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. A injustiça feita no serviço ao próximo diante de Cristo aqui na terra lhe será devolvida com a ausência do seu galardão. A outra versão diz: quem fizer agravo receberá agravo. E um texto que eu não citei, mas eu posso ler para vocês, 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5, diz: não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha, ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Cada um, pois todos nós estaremos lá, onde as coisas ocultas das trevas serão reveladas. Eu posso repetir o que um autor diz: o que a graça cobre aqui, o fogo da justiça vai revelar no tribunal de Cristo. E o que é o capítulo 4, se não a continuação do capítulo 3, que fala desse julgamento das obras? Quando estiver tratando o meu terceiro ponto. E o quarto ponto é que só sofrerá sofrimento no tribunal de Cristo para os ímpios. E aqui eu faço uma correção na fala do nosso querido professor em relação a ímpios sofrendo no tribunal de Cristo. É porque o professor tem uma visão pós-tribulacionista e para ele ambos estarão no mesmo ambiente. Mas para nós pré-tribulacionistas, o julgamento das obras e dos santos será no tribunal.
e o julgamento dos ímpios, que é para a perdição, será diante do grande trono branco no juízo final. Coroa da glória só para os salvos, crentes salvos pela graça. Show. Página 85. Página 85. Eu tenho tudo anotado para... Vocês desculpem-me aí que, embora sendo gravado, mas estamos aqui ao vivo. Página 86. O texto diz assim: choro e ranger de dentes naquele dia. Deixe-me apresentar aqui a câmera. Eu estou com, aqui, o Tribunal de Cristo, Rick Howard. O texto diz assim: meu amigo que esteve diante de um círculo de terra escurecida é um símbolo de muitos crentes salvos pela graça. Atente bem, crentes salvos pela graça. De muitos crentes salvos pela graça, mas pela falta de obediência e serviço sacrificial, irão chorar e ranger os dentes. Mateus 25, 34, fecha aspas, para Rick Howard. Então não tem como levar a sério esse cidadão que defende isso, em que haverá choro e ranger de dentes para os salvos, e é o que o contexto o diz. Eu não afirmo que haverá choro e ranger de dentes, literalmente falando, no Tribunal de Cristo, como diz esse livro que eu gosto, concordo com muita coisa, o livro que o professor está apresentando. Um outro ponto que esse cidadão também coloca, cidadão fala com todo respeito, é que os pecados serão julgados no Tribunal de Cristo. Isso está na página 62. Na página 62. Diz assim: no Tribunal de Cristo nada será oculto, aspas para o Rick Howard. O fogo da exposição testará a vida de cada servo. Quando o cristão se edificou adequadamente e seu trabalho passa no teste, ele receberá uma recompensa. Mas aqui ele apresenta uma interjeição do espanto. Mas ó dano receberão aqueles crentes que foram infiéis no serviço ou pecaminosos na vida. Ou pecaminosos na vida. Pecaminosos na vida. Desobediência é pecado? Desobedecer a ordem apostólica de fazer o melhor para Deus não seria pecado? Os apóstolos não foram inspirados pelo Espírito Santo em nos ordenar a orar sem cessar? E se não orarmos? Não foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever para evitarmos a mentira? E se desobedecermos? Não foram eles inspirados pelo Espírito Santo a nos ordenar a pregar o Evangelho como igreja nos 4 cantos da terra e nós temos obedecido? Talvez o autor esteja falando sobre pecados que não são para a morte. Pecados que são para a morte são pecados para a condenação. Mas existem pecados que não são para a morte. O crente pode ter cometido esses pecados, mesmo crendo em Deus, e sempre buscando a graça de Cristo para não mais cometê-los. Mas dependendo de onde esse pecado foi cometido ou quantas vezes e como, essa obra será exposta diante dele e gerará a perda do seu galardão, pois tais obras entristeceram Cristo. Ou Cristo se alegra com essas obras superficiais, carnais, materiais, terrenais, não direcionadas pelo Espírito Santo que eu acabei de falar. E por aí vai. Se ler todo esse livro aqui, é realmente triste e choroso a leitura desta obra. Não tem como levar. Ou seja, ele defende não só a tristeza ou um pesar, como provavelmente a posição do pastor Átila, mas algo muito mais grave. Muito mais grave. Mais radical, mais pesado. Exato, mestre. Julgamento de pecados aí. Julgamento de pecados. E choro e ranger de dentes. E interessante que ele usa o texto aplicado aos ímpios. Choro e ranger de dentes para ímpios. Então, não tem como levar um cidadão deste a sério. O professor Átila talvez o contraponha, mas eu tenho... Aqui eu concordo com o pastor Ferreirinha. Eu não ouso afirmar que haverá choro e ranger de dentes. Eu me limito, como o pastor Átila também,
a afirmar que haverá uma reflexão interior que gerará um pesar, um sentimento, sim, não tão satisfatório, tristeza momentânea por termos entristecido o nosso Salvador com as nossas obras superficiais. Não tem como levar um cidadão deste a sério. O professor Atler talvez o contraponha, mas eu tenho 12 referências dele aqui, a gente pode estar colocando todas as referências no contexto. Eu tenho John Walvoord, o arrebatamento. John Walvoord não fala de tristeza no tribunal de Cristo. John Walvoord não fala de tristeza no tribunal de Cristo. Eu tenho o plano divino através dos séculos, do Lawrence Olson. Esse já defende que haverá tristeza no tribunal de Cristo. Eu apresentei até agora 2 que defendem. 2 que defendem a tristeza no tribunal de Cristo. Eu tenho o gigante da escatologia brasileira, Ciro Sanches Zibordi, responsável pela escatologia, pela parte escatológica, pela sistematização da escatologia nesta obra, Teologia Sistemática Pentecostal, que defende que não haverá tristeza no tribunal de Cristo. Ciro Sanches Zibordi, um grande escatologista, um grande acadêmico, um homem de renome que, por sinal, veio às redes sociais defender que não haverá tristeza no tribunal de Cristo. O senhor está citando aqui obras, livros publicados, porque esse assunto foi levantado em vários debates nas redes sociais, quanto à opinião dos estudiosos do assunto, correto? Correto, exatamente. Então eu estou mostrando que a maioria esmagadora. Eu apresentei 2 que defendem, um que defende que vai haver choro e ranger de Deus, ou seja, que vai ser um inferno no tribunal de Cristo, e apresentei o Ciro Sanches Zibordi, que diz que não haverá. Foi citado nas redes sociais por um autor, por um debatendo, por sinal, eu vou até citar o nome aqui, Eliseu Rodrigues, que para mim é um dos maiores pregadores do país, um dos homens... Fui eu que citei. De um caráter ilibado. A minha fala aqui jamais é contra a pessoa do pastor, e que esta falha, ao meu ver, de seu posicionamento, não desmerece as suas qualificações. Quero deixar isso muito bem claro. Sim. Então, Eurico Bergsten, na sua página 333, diz-nos assim, Eurico Bergsten, página 333. Olha o que nos diz esse maestro da escatologia mundial. Página 333. Abre aspas para Eurico Bergsten. Aqueles cujas obras se queimarem pelo fogo da prova, verão o que poderiam ter feito se na terra tivessem dedicado mais de si ao serviço do Senhor. Entretanto, estarão alegres. Repito, entretanto, estarão alegres. Entretanto, estarão alegres, pois como salvos pelo sangue de Jesus, entrarão na glória. Antes dessa entrada na glória do reino com Cristo, que haverão graus de autoridade no reino de Cristo, nem todos defendem isso. Antes dessa entrada na glória das bodas do Cordeiro, antes dessa entrada na glória da apresentação de Cristo, que nos apresentará e nos será apresentado o Pai, os santos do Antigo e do Novo Testamento. Antes disso, os crentes estarão no tribunal. Eurico Bergsten está falando da alegria depois do tribunal. O próprio Eurico Bergsten disse as seguintes palavras. Nesse livro que ele está lendo, Eurico Bergsten disse: naquele dia, no tribunal de Cristo, os fiéis resplandecerão, mas a negligência e o descuido no serviço da causa de Cristo serão revelados para nossa decepção. O que é decepção? É alegria? Eurico Bergsten, nesse mesmo livro, diz: como será trágico para o crente se lembrar naquele dia no tribunal de Cristo que foi pela sua dureza ou imprudência que alguma ovelha do Senhor se perdeu? Algo trágico ao ser lembrado. Te alegra? Ainda, Eurico Bergsten, Jesus vem em breve. Procuremos, portanto, viver e servir de maneira que aquele dia possa nos trazer glória e alegria.
Jesus vem em breve, sirva de tal maneira que aquele dia possa lhe trazer glória e alegria. Depois do tribunal de Cristo, é claro que todos os crentes estarão alegres, até porque num debate meu com o pastor Abílio Santana, o link estará aqui na descrição, lá na Musical FM com o pastor César, eu deixei claro, não tem textos provando alegria para todos os crentes de modo pleno no tribunal, apenas a partir das bodas do Cordeiro. Novo céu e nova terra. Até a partir do milênio tem promessa de alegria, só que plena é bodas de Cordeiro, novo céu e nova terra. Porque são muitos. Como eu livros falei, que é a maioria esmagadora dos pré-tribulacionistas. Perfeito. Pastor Átila. Eu quero que o pastor prove a maioria esmagadora dos pré-tribulacionistas apoiando a visão dele. Vamos ver. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar muito bem claro que o nobre pastor Ferreira gastou exatos 10 minutos, aliás, 11 minutos, e disse que ele ia fazer isso em 4 minutos. Eu vim até um pouco preocupado, pensei, em 4 minutos eu serei refutado. Eu disse, bom, ele vai começar com 4 minutos e eu não vou precisar nem de levar argumento para mais de que 5, né? Professor, são esses argumentos que o senhor vai refutar os tristezistas, como nós de forma irônica estamos brincando? Se for com esses argumentos, o senhor pegou leve comigo, o senhor está com pena de mim, o senhor está brincando. Tristezistas, alegristas. Esse povo inventa cada nome. Comigo. Posso responder? Eu vou começar. Não, o senhor não É porque pode ele tá. deixar. Eu fiz uma pergunta, eu guardo aqui a pergunta. Guarde, anote aí como eu fiz, depois o senhor responde todas elas. Vamos começar de trás para frente com algumas afirmações que o nosso professor Ferreira fez. Em primeiro lugar, depois os ouvintes voltam ao vídeo lá no início, sobre a questão da maioria. Eu não disse que a maioria defende tristeza, absolutamente não disse isso. Eu falei no que tange a maioria, defende o que o senhor defendeu, a questão de vários tribunais de Cristo. Eu ainda citei 80,7% dos pós-tribulacionistas, como o senhor, que é pós-tribulacionista, defende essa perspectiva. Foi essa afirmação que eu fiz. Não disse... Isso é verdade. 80% ou mais dos pós-tribulacionistas defendem tristeza para o cristão no Tribunal de Cristo. Um deles, do Brasil, é o pastor Hernandes Dias Lopes. Em relação ao debate, por favor, fale de fala minha e não de fala de terceiros. Eu não estou aqui para defender A, B ou C, mas estou aqui para defender as escrituras. Quando eu falo que é um rapax legômeno, é um rapax legômeno sim, no que tange esse texto. E por que um rapax legômeno no que tange esse texto? A partir de agora é perceptível que o debate vai para um patamar mais técnico. Eles iniciaram com o argumento da autoridade, agora vão partir direto para a exegese e as línguas originais. Porque esse texto trata única e especificamente de uma categoria de pessoas da igreja, não da igreja no seu todo, o texto de 1 Coríntios 3,15, e que apenas essa categoria, por específicas obras, serão julgadas, e não a igreja toda. Por isso que, neste aspecto, 2 Coríntios 5,10 não entra, porque o texto é um rapax legômeno, e na minha exegese eu vou mostrar que é apenas uma categoria. Então, o que é o tribunal de Cristo? Primeira parte, julgamento da igreja, em que não haverá tristeza, não haverá, todos receberão o bem, os que fizeram o mal receberão o mal, e os que fizeram o bem receberão o bem. Quem fez o bem? A igreja. Quem fez o mal e receberá o mal? Os ímpios. Esse é o tribunal de Cristo. Então está respondido assim. Ele tem um pressuposto. Os óculos pelos quais ele faz a leitura do tribunal de Cristo ainda estão aí. Ele coloca, mesmo tentando e negando, tentando não fazer e negando o que faz, vocês acabaram de ouvir e ver. No mesmo momento, no mesmo local, antes ele negou, mas agora ele afirma que ímpios e crentes julgados no mesmo ambiente, pode não ser no mesmo momento, mas no mesmo ambiente, que é o tribunal de Cristo, pelo mesmo juiz Cristo. E ele aplica, segundo aos Coríntios capítulo 5, como crentes e ímpios.
É complicada essa interpretação, porque tribunal de Cristo é só para crentes. O julgamento dos ímpios se dará no juízo final. O tribunal de Cristo é só para a igreja, como já foi dito, para recompensa ou não recompensa, no sentido de galardão e autoridade no reinado de Cristo nessa terra. O juízo final é o julgamento do ímpio e o resultado desse julgamento é a condenação eterna. A pergunta do meu amado, eu ainda tenho 56 minutos, mas deixa para ele. E quero deixar claro que, na sequência, eu farei a exegese. E quando eu começar a fazer a exegese, eu vou pedir para contar 4 minutos. Se em 4 minutos a exegese do texto não desfizer todos os argumentos dos tristezistas, por favor, vamos ter que comprar as centúrias de Nostradamus. Muito bem. Ele está prometendo que numa exegese de 4 minutos, ele vai desfazer todos os nossos argumentos. Vamos ver. O pastor Átila fez uma pergunta, o pastor Ferreira respondeu. O senhor tem agora a tréplica. Ok. Vou começar de trás para frente com as afirmações do senhor, professor. Em primeiro lugar, o senhor não vai fazer com 4 minutos, porque já tá quase 1 hora de debate, o senhor ainda não fez. Que fique bem claro isso. O senhor disse que faria nos 4 primeiros minutos. O senhor vai tentar fazer e não vai conseguir. E quando o senhor fizer a sua exegese, eu farei a minha e vou mostrar de forma categórica. Em segundo lugar, parece que é só o senhor que pode citar os tristezistas. Porque o senhor já citou aqui pelo menos uns 5 nomes de pessoas, dentre eles o pastor Eliseu Rodrigues. O senhor citou. E quando eu citei alguns alegristas, o senhor parece que ficou chateado. Se eu estiver errado, o meu mediador pode me corrigir. Será que é só ele que pode citar, pastor? Ou eu também posso? Desde que eu não venha falar mal da pessoa. Então, pastor, isso aí olha só, o anacronismo da fala do meu interlocutor. Ele pode citar as pessoas e eu não posso. Isso não sei nem qual o nome que eu dou isso. Sempre tem esse momento mais acalorado no debate, né? Sim, o senhor disse que o pastor Ciro Sanches é o maior teólogo, um dos maiores escatologistas. Pastor Antônio Gilberto também é um dos maiores, né, professor? O senhor disse isso, né? Eu concordo plenamente. Por que o senhor não vira pré? Porque se eles são bons, o senhor tinha que ter virado pré-trabalhista. Sai do pós, vem pro pré. Boa. Se você está elogiando tanto os pré e chamando-os de acadêmicos e maiores, né, da escatologia, por que o senhor não vira pré? Já pensou a gente com um cara com a capacidade do pastor Ferreirinha como um pré-tribulacionista? Ia ser muito bom. Mas aí ele também vai usar contra nós, né? Ele vai dizer, vocês também usam argumentos de pós-tribulacionistas para apoiar a tristeza no tribunal de Cristo e vocês não vão virar pós-tribulacionista. Mas foi legal isso aqui. Outro sim. Até mesmo entre os escatologistas, gente, eu acho que eu não precisaria nem ensinar isso aqui, porque eu estou diante de 2 grandes mestres. Até mesmo entre os escatologistas pré-tribulacionistas, sempre terão divergência. Inclusive, esse foi um dos argumentos que vocês usaram, dizendo que fulano e Bertano concordam conosco. Fulano concorda com o arrebatamento secreto. Bertano não concorda. Fulano é dispensacionalista clássico. Bertano é revisado. Pastor, o senhor citou Dwight Pentecost. Qual é o dispensacionalismo que ele acredita? O Pentecoste é o clássico Válvula revisado. Negativo. Pentecoste é dispensacionalista revisado. Então, eu disse a vocês que o debate ficaria mais técnico. Até usando novamente aqui citações ou lembrando de autoridades na área escatológica, você percebe que os termos são bastante técnicos. Que seja revisado, nós temos as obras aqui. Disse aqui. O Válvula revisado. Pode interromper? Outro sim, ele disse que Rapax legum, 1 Coríntios 3,15, né? Porque 2 Coríntios 5,10, lá ele fala da palavra mal, e não vai ter mal no tribunal de Cristo. Claro, ele vai citar ali a família 35, por exemplo, que fala kakos, ao invés de faulos. Nós vamos analisar ali então o aparato crítico e vamos ver qual a quantidade de manuscrito que tem kakos ou faulos. Porque faulos, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, inclusive, todos esses livros que o senhor citou, absolutamente todos, inclusive Pentecoste, diz que faulos ali, pastor, é inútil, não tem nada a ver com pecado. Assim que o senhor quer falar de exegese?
Pastor Átila está deixando claro que todos os textos e livros usados pelo Ferreirinha não corroboram com o pensamento dele de que ímpios serão julgados no tribunal de Cristo, porque em nenhum texto mostra os pecados dos ímpios examinados e julgados no tribunal de Cristo, pois a expressão para mal no tribunal de Cristo é simplesmente obras inúteis, e obras inúteis não geram perdição eterna. Obras inúteis vão gerar para os crentes perda de galardão e de autoridade no reino de Deus, não perdição. Então, nessa aqui o pastor Átila se saiu muito bem. Paulos ali, não é Cacós. Todos, a menos agora você vai refutar todos eles, né? Todos eles que o senhor citou, todos esses livros, pessoal, todos, diz que ali em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, é Paulos e não Cacós, ok? Haja vista, está falando de algo inútil, não de pecado. Então, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 15, não é um harpax legomena, nem de ensino. Primeiro, que harpax legomena não diz a ver com o texto, mas com palavras que aparecem uma vez só. E nem lepsetai, nem zemiotesetai aparece uma vez só nos escritos paulinos. Outro sim, o senhor como um grande exegeta, o senhor sabe muito bem a diferença de harpax legomena e harpax erêmeno. O senhor sabe a diferença. Sim, sim. O que é um harpax erêmeno? O senhor pode me responder? Posso. Pode, por gentileza. Na minha fala, fique à vontade. Então tá bom, beleza. Então não é um harpax legomena. Ali a palavra faulos não quer dizer com pecado. Ali é algo inútil. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, e aquele texto é aplicável sim no tribunal de Cristo. Eu tenho 30 segundos, mas eu posso voltar a fala para ele. Está Muito refutado. bem. O pastor Átila fez uma pergunta, o senhor respondeu, ele teve a tréplica. Então o senhor faça agora uma pergunta ao pastor Átila. Professor, irei fazer a pergunta. Mas antes, veja bem, ele disse que eu não farei a exegese em 4 minutos. Ele não viu ainda, até não. Vocês percebem que um debate de alto nível sempre haverá o argumento da autoridade. Você está provando, se você faz parte de um debate com alguém e usa o argumento da autoridade, você está provando que aquilo não é um pensamento seu. Você está apoiado, né? Você sobe nos ombros de gigantes, você reconhece que existem outras pessoas que pensam como você. E isso dá mais peso e mobilidade técnica para a sua apresentação de argumentos. Aqui. Estou com ele aqui, página 955. Significado de faulos, ruim, mal, indigno, vil, desprezível, moralmente ruim, mal, ímpio, perverso. Isso o léxico fala, e todos os léxicos dizem a mesma coisa. Ele fala, se você vai refutar do de Pentecoste, quando eu citei o Pentecoste, foi para dizer que o argumento de que a maioria predefende tristeza do céu é falacioso. Agora, exegese agora é diferente, esquece do de Pentecoste. Eu vou provar para o senhor, pastor Ferreirinha, que o argumento de que a maioria dos prés não defendem tristeza, ou seja, ao afirmar que a maioria dos pré-tribulacionistas negam tristeza no tribunal de Cristo, esse seu argumento é falacioso e, com todo respeito à sua capacidade, ao seu ministério, à sua história e até o seu carinho pelo meu ministério, meu muito obrigado, mas como o senhor usou essa expressão, eu vou usar a mesma expressão para o seu argumento. É um argumento falacioso, eu vou provar para o senhor. Pentecoste, agora sou eu e o senhor. Então, veja bem, faulos é moralmente ruim, mal, ímpio, está em Robson 955 e todos os outros léxicos também dizem o mesmo, salvo aqueles que são resumidos. Aqui o senhor deu uma apertada, o pastor Ferreirinha deu uma apertada no pastor Átila porque ele está usando o léxico. Vamos ver como o pastor Átila responderá para sair dessa apertada que o pastor Ferreirinha lhe deu, que usando o argumento da autoridade. A palavra faulos é a palavra genérica para todo tipo de mal. Na verdade, cacós é uma palavra inferior a faulos. Faulos é a palavra genérica para todo tipo de mal. Foi nesse sentido que, numa parte anterior a essa parte do vídeo, eu disse que desobediência é pecado, é mal. Deixar de orar como a Bíblia manda é pecado no sentido de mal. Agora, não um pecado, não é um mal condenado no tribunal de Cristo para a condenação eterna.
pois alguns serão salvos como se estivesse escapando do fogo, ou seja, alguns crentes que serão salvos por um triz, quase ficaram. E a prova de que quase ficaram é a perda do galardão no tribunal de Cristo, o exame de suas obras superficiais, inúteis e más, como está sendo dito aqui agora. Mas não foram obras para a condenação. O senhor quer um exemplo? Inveja, facção e perturbação. É um termo usado por Tiago, e olha o que Tiago diz. Tiago diz assim, Tiago 3,16. Ropugar zelos, caeriteia, ekei acatastasia. Isso é, havendo entre vós inveja, facção e perturbação, caipan, também todo, faulon, pragma, também todo tipo de mal há. Quando ele diz todo tipo de mal há, ele usa faulos. Ele usa faulos, no caso... Tiago está escrevendo à igreja e não a ímpios, está dizendo que havia naquela igreja todo tipo de mal. Pastor, por que o mal na vida do ímpio é para condenação eterna e na vida do crente não é para condenação eterna? É que o ímpio está debaixo do juízo, o crente está debaixo da misericórdia. O ímpio tem prazer em viver naquela prática e não se entristece. O crente não tem prazer em viver na prática do seu pecado, ele sempre se entristece, ele está sempre querendo em Deus uma mudança, mesmo que ele não busque como deveria buscar. Isso será analisado no tribunal de Cristo. Poderia ter uma renúncia maior, uma busca maior, um tempo maior de oração, leitura da palavra e jejum para matar sua carne e seus desejos carnais, e esses crentes não se dedicaram a isso. Mas o prazer do ímpio é maior na prática do pecado do que a fraqueza do crente. No caso, faulon, porque é o caso acusativo. Quando Jacó e Esaú diz que nem mal nem bem eles haviam praticado, o texto diz assim, nepogar genetento, nenhum deles havia nascido, nem praxanto, nem praticado ti, algum agato ré faulon, algum bem ou mal, isto é, faulo. Quando você pega o texto de... Deixa eu pegar aqui, aproveitar que eu estou com o Nestor Allen, Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 28 e 29, quando Jesus diz que uns sairão para a ressurreição da condenação, outros para a ressurreição da vida. Os que saem para a ressurreição da condenação é os que praticam mal. Que palavra mal existe ali? Metalmadzetitutu, não vos maravilheis disto, rotier que tai rora em repantas roi em tois minemeios, porque virá a hora que todos os que estão no túmulo acusam-te tesfones ao tu, ouvirão a sua voz. Tai eporeu santai, roi ta agatá, e ressuscitarão. Roi poi agatá poesa, os que praticaram bem, eis anastasizoes, para a ressurreição da vida. Roi de ta faula, os que praticaram mal faula, praxontes eis anastasi criseus, para a ressurreição da condenação. Então, quando se diz que faulos não tem nada a ver com mal moral, vai contra os léxicos, vai contra os textos bíblicos, é falta de conhecimento grego e exegético. Ele não está usando os textos usados no tribunal de Cristo. Ele não está usando as palavras de mal nos textos do tribunal de Cristo. Ele está se valendo de outros textos, não dos textos do tribunal de Cristo em si. E a conclusão aqui eu achei um ataque, né, à pessoa do pastor Átila. Como eu disse, os ânimos se alteram no debate, mas eles se respeitam demais. Vamos ver agora a resposta do pastor Átila. Posso? Muito bem. Vamos ver se é falta de conhecimento de grego e exegese. O senhor disse que todos os léxicos pensam assim, né? Richard C. Trunk, em New Testament Synonyms, na página 296 e 97, ele diz o seguinte: a palavra usada por Paulo significa maldade sob outro aspecto, não o de maldade ativa ou passiva, mas de inutilidade, de impossibilidade de gerar qualquer bem. Essa noção de inutilidade ou desvalor é a noção central. O nome que o senhor fez não é exegese, não. Isso aí é exegese baseado em léxico.
a palavra deve ser analisada dentro do seu contexto. Se isso daqui for mal, Paulo está errado na sua afirmação, pastor. Se for mal no sentido de pecado, porque ele diz assim, ó, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Esse todos aqui é exclusivo somente à igreja. A parte B, para que cada um com um propósito, rina recastos, com a palavra que significa propósito, rina, com propósito de que cada um receba. Tá aqui o que eu acabei de falar para vocês. Eu esperei isso do pastor Átila. O pastor Ferreirinha usou outros textos para justificar o termo que ele estava usando de mal. O pastor Átila está usando os textos que Paulo usa para falar do tribunal de Cristo. Ele está deixando claro que tipo de mal será examinado no tribunal de Cristo. São maus, obras más ou inúteis, cometidas pelos cristãos. Biblicamente falando, o mal que o ímpio opera é diferente do mal que o crente comete. Então, o mal que o crente comete vai ser julgado e destruído no tribunal de Cristo. O mal que o ímpio comete será a base para a sua própria destruição. Não estou aqui pregando a doutrina escatológica adventista. Eu digo destruição, separação eterna de Deus. Essa noção de inutilidade ou desvalor é a noção central. O nome que o senhor fez não é exegese, não. Isso aí Ele está deixando claro que o que vai gerar a perda do galardão são obras que entristeceram Cristo. E essas obras que entristecem Cristo são obras inúteis aos olhos de Cristo, são obras sem valor. Para o crente pode ser obra valorosa, para o mundo, para as pessoas, né? Aplaudir, mas para Cristo não foram obras de valor. Exegese baseada em léxico. A palavra deve ser analisada dentro do seu contexto. Se isso daqui for mal, Paulo... Foi isso que eu disse a vocês. A palavra tem que ser analisada dentro do contexto do texto. Não pegando versículos soltos para tentar confirmar aquela palavra que você quer impor ao texto. Está errado na sua afirmação, pastor, se for mal no sentido de pecado, porque ele diz assim, ó, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Esse todos aqui é exclusivo somente à igreja. A parte B, para que cada um com um propósito, rina recastos, com a palavra que significa propósito, rina, com propósito de que cada um receba, e daqui a pouco eu vou trabalhar o verbo comissetar aqui, deixa eu ver o que é esse receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Inclusive, pastor, no léxico que o senhor trouxe, lembra que eu disse que o senhor ia me ajudar trazendo esse léxico, é bom que eu não trazer muito peso para cá, né? De Loinaida, ele traduz legal essa parte aqui, depois eu vou mostrar para o senhor direitinho. Então esse faulos aqui, eu concordo com o senhor está de parabéns. Dependendo do contexto, indica mal. Mas nesse mal no sentido de pecado. Mas dentro desse mal no sentido de pecado para perdição. Texto, dentro dessa, porque além de o senhor fazer uma análise diacrônica, como o senhor fez uma análise diacrônica, o senhor pegou os textos onde a palavra aparece, tá? Isso é até testemunho de Jeová faz, isso é fácil fazer. Agora, sincrônica é analisar dentro do texto. Aqui Paulo não está falando de mal no sentido de pecado, mas de inutilidade, né? Então a palavra faulos aqui não significa mal no sentido de pecado. No tribunal de Cristo não vai ter pecado. No tribunal de Cristo vai ser a palavra inutilidade, obras nesse sentido. O senhor havia falado aqui também no programa, o senhor disse sobre o contexto maior e o contexto menor. Todos, absolutamente todos os textos que falam sobre o tribunal de Cristo, não fala de... Não vai ter pecado porque a igreja que vai subir é a noiva santificada. Haverá lembrança das obras inúteis, que podem ser classificados como pecado, não para a morte, pecado que não é para a perdição, ou obras inúteis e sem valor.
volta à sua palavra, que o senhor falou a priori que faulos era apenas coisas desprezíveis, coisas inúteis, não era mal propriamente dito, está gravado. Quando eu usei os léxicos que indicam mal, eu não usei apenas os léxicos, eu usei os léxicos, eu usei Tiago 3,16, que diz que faulo é todo tipo de mal, eu usei João 5,29, onde Jesus diz que os que ressuscitarão para condenação, ressuscitarão porque praticaram faulo, então logo é no tribunal de Cristo, fauló. Tiago e João, que o pastor usou, são textos que estão fora do contexto do tribunal de Cristo. Principalmente o texto de João, na visão pré-tribulacionista. E o Senhor prometeu que faria uma análise, que o debate seria baseado na visão pré-tribulacionista. Então, isso aqui não dá certo. Eu usei João 5,29, onde Jesus diz que os que ressuscitarão para condenação, ressuscitarão porque praticaram faulo, então logo é no tribunal de Cristo, faulós, no caso ali está faular. Quando Paulo fala, nós compareceremos ante o tribunal de Cristo, ele fala isso também em Romanos 14, ele diz, todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo, por quê? Aí ele diz, porque está escrito. Ele explica o porquê. Está escrito, diante de mim, diz o Senhor, todo joelho e toda língua confessará a Deus. Portanto, é o texto de Isaías 45:23, que está falando ali de quê? De todos nós, embora nós, mas é nós, salvos e perdidos. Como nós vamos saber quem é perdidos? Pela palavra faulos, que é mal. E essa é a análise sintática. Então, se o próprio Jesus fez a análise sintática, morfológica, e disse que ressuscitarão para a condenação eterna os que praticaram faulos. O faula, quem sou eu? Quem é o Senhor? Quem somos nós para discordar de Jesus? Outra coisa, o Amadista, eu cometi falácia. Se eu concluir, falácia diacrônica. O que é falácia diacrônica? O senhor falou, tá aqui, fala diacrônica. Diacronia, Rabi, é através do tempo. É se eu estivesse citando coisas aqui, através de cronia, de cronos, através do tempo. É como se eu viesse citando argumentos do primeiro século, do segundo, patrística, escolástica, e por aí vai. Então, eu não cometi nada disso e, de fato, não sou eu e nem é o discurso de autoridade de algum escritor. Okay. São os textos bíblicos que diz que faulos é mal, é perversidade, é todo tipo de mal. A resposta do pastor Ferreirinha se sustentou baseando-se em Isaías 45:23 e, mais uma vez, a sua resposta leva os ímpios para o mesmo ambiente que os crentes no tribunal de Cristo, se valendo de toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Para nós, Romanos capítulo 14, versículo 10, fala do tribunal de Cristo, tribunal de Deus, onde os santos estarão reunidos, porque despreza o seu irmão, o irmão em Cristo, pois todos compareceremos perante esse tribunal, porque está escrito, aí Paulo se vale do Antigo Testamento, primeiro para mostrar que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, ou seja, todos que julgam e que são julgados reconhecerão que só ele é o juiz digno de julgar. Pastor Ferreirinha dá o seu parecer de Romanos capítulo 14, versículos 10 e 11, mais uma vez se valendo do seu pressuposto pós-tribulacionista que coloca ímpios e justos no mesmo tribunal. Para nós, apenas os crentes estarão no tribunal. E ele se vale do versículo 11 porque está escrito que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só que eu sou Deus. Assim, versículo 12, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Nós quem? Nós, os seres humanos, crentes e ímpios no mesmo tribunal, ou nós, a igreja? Cada um de nós da igreja do Senhor. Romanos capítulo 14, Paulo, que faz parte da igreja, está escrevendo aos crentes que fazem parte da igreja. No versículo 11, ele está deixando claro que diante do Senhor toda língua confessará que ele é Deus. Sim, tanto ali no tribunal de Cristo, quanto depois do tribunal de Cristo, no juízo final, toda língua confessará, pós-juízo final, toda língua confessará que o Senhor é Deus. Se isso aqui é o momento, se aqui está se referindo, se esse versículo 11, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus, se refere aos ímpios, logo a gente tem que concordar que os ímpios vão se dobrar e confessar que ele é Deus. Eu acho que a primeira parte serve
para todos os julgamentos. Diante dele, todo joelho se dobrará. Agora, toda língua confessará que só ele é Deus. Isso aqui é para os santos, para os salvos, para aqueles que reconhecem que ele é o único Senhor acima de tudo e acima de todos. No inferno, os homens não vão confessar que ele é o único Deus. Ao contrário, ao meu ver, no inferno, esses homens odiarão a Deus cada vez mais. Bom, em primeiro lugar, ficou muito bem provado que 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, não é um harpax legomena. Isso, os maiores exegetas do Brasil estão ouvindo essa afirmação e vão analisar o que o nosso nobre está fazendo. Em segundo lugar, eu gostaria de voltar à minha primeira fala, antes que nós tratemos os textos de forma exegética. Eu fiz 5 perguntas e eu gostaria muito que meu interlocutor tratasse comigo desses pontos. O que é o Tribunal de Cristo? Nós vimos que trata-se de uma avaliação minuciosa das obras dos salvos, por esse motivo, haverá sim o confronto dessas obras. A segunda pergunta que eu fiz foi: onde será o Tribunal de Cristo? Na terra? No céu dos céus? Ou nos ares? Nós temos pelo menos 3 pontos de vista a respeito disso. Qualquer um dos 3 que o professor Ferreira defender vai ser um problema seríssimo para a crença pós-tribulacionista dele, diga-se de passagem. O pastor Átila vai defender que o Tribunal de Cristo será nos ares. Outros, como eu, defendem que ares já é uma das dimensões celestiais, mas ele deixa claro que o tribunal não será no céu dos céus, internamente falando, plenamente ali já no estado eterno do novo céu e da nova terra. Ele já está deixando claro que o Tribunal de Cristo não é dentro dessa dimensão onde todas as coisas já estão restauradas, onde não há mais tristeza, pois ele enxugará dos olhos toda a lágrima, que é lá em Apocalipse 21 e não tem nada a ver com o tribunal. Ele está deixando claro que o tribunal é fora dessa dimensão de Apocalipse 21.